Olá, amigos e irmãos, deixar aqui mais uma para vocês a respeito das coisas de Deus. Eu quero falar de uma situação interessante que acontece na nossa vida. Eu acredito que todo ser humano, seja ele crente ou não crente, ele tenha um nível de fé, certo? Por quê? Se a pessoa não tiver pelo menos um pouco de fé, como é que ele vai pelo menos sair até de casa para trabalhar? Você consegue me entender? A Bíblia diz, olha só, que Moisés, ele saiu do Egito crendo no invisível, certo? Eu não sei se você já percebeu, né, no Google, qualquer palavra, se eu digitasse uma palavra crendo, por exemplo, ele me dava várias opções, né? E agora, quando você tem que escrever quase que a frase inteira para que eles possam expor para você pelo menos uma opção. Então, ó, de várias opções que eu escrevi aqui, né, de várias opções, lá embaixo que aparece, eu botei crendo no invisível. Se eu digitasse apenas crendo, ele me dava várias opções de leitura bíblica. Agora não, você precisa praticamente quase que digitar uma frase inteira para você. Não sei qual é a política, o que mudou. Vocês fizeram uma reestruturação em termos nessas informações e elas não vêm de imediato. Você precisa quase que digitar a palavra inteira para que você tenha essa informação. Eu pesquiso muito no Google, né? Eu pesquiso muito. Por quê? Eu tenho 3 áreas. Eu pesquiso muito. Eu pesquiso para trabalho, eu pesquiso para igreja. E para mim também. Então eu pesquiso muito. Caiu uma folha aqui atrás. Deixa eu guardar aqui, porque depois amanhã a menina procura e não acha. Mas eu quero falar de uma coisa interessante aqui, ó. Moisés, Hebreus 11, 27. O que está escrito? Hebreus 11, 27 está escrito... Deixa eu ver aqui a palavra. Ó, Hebreus 11, 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ou seja, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Foi feita uma proposta para Moisés de uma nova terra. Mas ele não ia sozinho. Você está entendendo? Ele precisava levar o seu povo junto com ele. Agora você imagina bem. Um povo oprimido por mais de 430 anos. Eles não iam hesitar nem um pouco em acompanhar Moisés, mas houve resistência também. Moisés não foi tão fácil, Moisés tirar o povo. Primeiro o povo tinha medo. Quando você vê na história bíblica, a história, ela resume os fatos para que nós tenhamos condições de ler, porque senão a Bíblia sozinha não seria suficiente de caber todos os detalhes da história. Mas quando você quer estudar o assunto e explorá-lo, você vai encontrar pontos que você não visualiza na Bíblia Sagrada. Não é que a Bíblia está te dando a informação que é necessária para que você possa ler e ter conhecimento daquilo que você está lendo. Se você quiser saber um pouco mais, você precisa estudar uma história paralela. E não é todas as histórias, algumas distorcem. Deus aparece para Moisés, como você viu lá na sarça ardente e tudo mais, lhe faz uma proposta. Só que Moisés iria para a terra prometida, que Deus estava mostrando para ele, mas para a terra de Canaã, mas ele não ia sozinho. Aí que mora o problema. Porque dentro de um povo,
você encontra os que têm coragem, dos quais se destacaram Josué e Caleb. Você encontra os tímidos, os medrosos, os desconfiados, os doentes, os aleijados, os idosos, as mulheres grávidas. Não é tão simples assim como você olha na Bíblia e eles de repente deixaram a terra do Egito e caminharam rumo a Canaã. Agora você imagina bem, você recebe uma proposta para poder sair do Egito, porque o Egito não era a terra natal de Israel, para ir para a terra prometida que Deus estava prometendo. Mas você tinha que levar o povo. Você fala assim, olha só, vamos analisar, vamos conversar um pouco. Pense bem, a discussão que se teve para Moisés convencer os hebreus a irem. Primeiro, alguns judeus jogaram na cara dele que ele era um assassino. Depois ele foge antes disso acontecer, isso tudo, ele foge para Midian e fica lá 40 anos. Se prepara e volta já com seus 80 anos de idade. Um homem com 80 anos de idade. Quando Moisés foge para Midian, ele diz, segundo a Bíblia aí, ele tinha 40 anos de idade. Quando ele volta com 80. Quando ele segue de volta, né, Moisés agora, ele durou em torno aí viveu em torno de 120, 100 e poucos anos aí, passou dos 100 anos. É porque eu tô sem essa informação aqui. Ó, a idade de Moisés, quando ele foi para Midian. Ó, vamos falar certo aqui, legal? Ó, idade de Moisés quando foi chamado, ó. A idade de Moisés. Ó, o povo de Israel, a pregação do deserto, ele morre aos 120 anos. Moisés morre. Aqui a informação. E ele é do período entre 1550 e 1510 antes de Cristo. Ó, a Bíblia relata que Moisés ficou na corte egípcia até os 40 anos. Não errei. E depois ele foi para Midian, fugido porque ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu, né? Quando Moisés volta, ó, se eu boto aqui, ó, quanto tempo Moisés ficou no deserto? Vamos botar deserto, que é Midian. Aqui diz que é 40 anos. Se ele foi para lá com 40 e ele volta com quantos anos? Se ele ficou 40 anos lá, 80. Eu te pergunto uma coisa, que um homem hoje com 80 anos tem condições de assumir um povo e levar caminhando a pé, sofrendo temperaturas altas durante o dia e temperaturas baixas durante a noite, sofrendo todo tipo de adversidade, consegue caminhar 40 anos, um homem com 80 anos? Não, nesse tempo não. Então agora Moisés recebe essa proposta. Agora você pensa na responsabilidade de um homem. Pensa na responsabilidade de um homem. Todo homem que está à frente do seu povo, ele vai tomar decisões que vai agradar uns e outros. Mas às vezes a decisão que ele está tomando é a decisão correta, de momento. É a decisão que vai salvar vidas.
Em muitas decisões que Moisés tomou no deserto, o povo hebreu venceu, mas ele perdeu também. Muitos dos filhos de Israel foram para o combate e voltaram alguns sem alguns dos seus companheiros. Muitos hebreus morreram de praga no deserto. E todo esse problemão era acreditado a quem? Ao líder. Você lembra do motim que deu contra Moisés? Datã, Corá, Datã e Abirão, lembra? Você tem ideia? Corá e Datã e Abirão, eles já tinham formado os novos sacerdotes para poder ficar na casa de Deus. É meio complicado, pai. Então Moisés, além de ele enfrentar os problemas que a nação tinha na caminhada, porque você pegar uma nação, camarada, você vai ali na urna ali, vota no presidente da república, seja qual país que for, independente de qual país seja, ele vai governar, tá? Tudo bem. Hoje está muito fácil, apesar dos embates. Qual é o maior problema de um presidente, que está à frente de um cargo hoje de uma nação? É enfrentar os opositores. Porque ele tem um presidente hoje, governador, prefeito, ele tem toda uma máquina preparada para ele poder governar. Não é igual antigamente, que até para poder chegar uma mensagem do líder, precisava estar repassando de um para outro, porque o líder, às vezes, ele falava e não conseguia atingir todas as classes. Mesmo se tivesse a multidão todinha reunida, tinha que ter de 100 em 100 pessoas, pessoas replicando a mensagem do líder. Procura na história que você vai achar. Não tinha microfone, não tinha televisão, não tinha internet. O grau de dificuldade desses homens. Mas no seu tempo eles conseguiram conduzir a nação. Mas olha os problemas que a nação tinha. Os enfermos, os problemáticos, os rebeldes, intransigentes, os que faziam motim, os corajosos, os tímidos, os que tinham medo. Todas essas pessoas, eles, em muitas reuniões, eles foram contra muitas coisas que Moisés proporam. E Moisés, ele teve que assumir a sua postura de líder, até mesmo pela sobrevivência do povo. Se você falar que a quantidade sempre é a razão, num sistema democrático, sim. Mas na visão de Deus, nem sempre a quantidade que... Por exemplo, você tem 12 pessoas. 10 vota para não ir. E 2 vota para ir. Automaticamente, os 2 perderam. Mas na lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é o quê? Se você for Josué e Caleb, quando eles foram espiar a terra, eles foram espiar as terras e voltaram. Agora, em Números 13, 26 e 33, tem essa passagem de Josué e Caleb. Quando Moisés pede relatório dos 12 espias que foram, porque eu sempre gostava do número 12, de enviar os 12, não quero entrar em detalhe, Josué e Caleb disseram, olha, se o Senhor se agradar de nós entraremos e possuiremos essa terra. Os 10 falaram, não, lá tem gigante, não vamos morrer. Então foram 10 votos contra 2. Aqui, ó, em Números 14, tem o título do capítulo Os israelitas querem voltar, porque quando os 10 espias deram a notícia que tinha gigantes na terra, os israelitas ficaram com medo. Né? Caiu o seu semblante, lá, né? Eu não gosto de ler essa leitura aqui não.
Eu gosto de ler uma leitura mais apurada, né? Quando chega no capítulo 14, eles querem voltar. De medo. Né? E aí? Em Números 13, 26, aqui aparece, agora quando você pega no 14, né? No verso 14, os israelitas querem voltar. Josué e Caleb falam, olha, se o Senhor se agradar de nós, mesmo contra os 10 espias. Aí Deus, a congregação enfureceu, a congregação ficou agitada. Aí o que acontece? Deus agora se manifesta na boca do profeta e garante que é para eles irem que ele daria a vitória. Ó, no verso 30 do capítulo 13, está escrito assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. 10 espias disseram, e 2 espias disseram, 10 espias foram contra, e 2 espias foram a favor. Ó, o povo reclamou, os espias disseram, não vai dar. Não vai dar. Aí o que acontece? Vou botar o 14 aqui, ó. Tá o 14. Quando chega no 14, o que acontece? Chega no capítulo 14, a congregação levantou sua voz e o povo chorou aquela noite. Reclamou. Olha o que o povo reclamou. E toda a congregação levantou sua voz e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés, contra Arão e toda a congregação, e lhes disse, quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Quer dizer, eles preferiam voltar à escravidão do que ter que enfrentar um perigo posterior. Só que eu vou dizer para você, nenhum desses homens que falaram aqui sobreviveram para contar a história. Desses homens todos que saíram do Egito, só 2 que sobreviveu. Dos que saíram, porque quando Israel entra na Terra Prometida, a geração já tinha renovado. E só sobrou Josué e Caleb. E Deus falou, não vão entrar. Né? Ó, no verso 10 ainda diz o capítulo 14 de Números, mas toda a congregação disse para apedrejar Josué e Caleb, porém a glória do Senhor, aí ó, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles. Olha só. Rapaz, pensa bem. Você vê, o povo viu todos os milagres que Deus operou. Na hora de faltando alguns quilômetros. Faltavam alguns quilômetros. Eles deviam estar em torno de 10 quilômetros. Mais ou menos, entre 10 e 30 quilômetros longe da divisa que dá acesso à Terra Prometida. Eles estavam acampados, aguardando a ordem para poder tomar a terra, entrar na terra. O que aconteceu com a Terra Prometida? Que há uma discussão muito acalorada hoje, na atualidade, e muitos estudantes, às vezes, que não têm esse conhecimento, discute, fala ferozmente e questiona, mas não tem conhecimento da história de fato. Os filhos de Israel, eles passaram a viver no Egito porque houve fome, veio um outro faraó, não conheceu a história deles,
e subjugou eles como escravos. E não deixou que eles saíssem, porque eles eram uma ferramenta de trabalho, uma máquina de trabalho dos egípcios. Era um povo que estava introduzido na terra do Egito. Subjugou. Então Deus agora queria livrar o seu povo, mas tinha gente ali que preferia a escravidão do que encarar para entrar na terra prometida. Então, às vezes, foi oferecido a Moisés, mas acontece que Moisés, aí o Senhor entrou no meio, falou e garantiu a eles que eles iriam possuir a terra. Mas Josué e Caleb, eles ficaram vivos para ver. Eles viram e viveram. Portanto, Caleb não tinha direito à possessão. E ele, Moisés havia prometido que iria dar uma parte de terra para ele, assim que terminasse tudo. E os próprios israelitas disseram: Moisés, Josué, Moisés já tinha falecido. Ô Josué, Moisés prometeu para Caleb um pedaço de terra aí quando terminasse aí a caminhada, hein? Não esquece de Caleb não, hein? Foi aonde que Josué deu uma parte. Eu não sei se é Hebron, não sei se foi Hebron que foi dada como possessão a Caleb. Eu não tenho que olhar ali com calma. Tá certo? Um abraço aí, apenas um bate-papo. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.